Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula aqui das oficinas culturais de Caraguatatuba, aqui pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Essa é uma oficina de teatro, nós estamos falando sobre a arte de interpretar. E na aula de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, trazer um conceito que é extremamente importante para a gente pensar a arte de interpretar, a atuação, que é o conceito de verossimilhança ou verossimilhante. O que é isso exatamente? A gente sempre fala quando a gente observa a atuação de algum ator, né, ou atriz, enfim, a gente sempre identifica de forma geralmente subjetiva se o que ele está fazendo tem uma verdade, né? Sempre que a gente vai para a cena, a gente busca trazer uma verdade para a cena. Mas o que é realmente essa verdade, né? Esse conceito está um pouco implicado nisso. Está implicado também quando a gente assiste algum espetáculo, algum filme, alguma série de algo que é assim, sobrenatural, por exemplo, ou algo que é criado, né, uma realidade criada, e ainda assim a gente acredita no que está acontecendo e entra no jogo proposto. A verossimilhança ou verossimilhante, né, é o que faz com que a gente entre nesse jogo. Esse conceito está por trás dessa nossa sensação, dessa nossa impressão, dessa percepção de que algo de verdade está acontecendo ali. Então a verossimilhança é algo para além da questão da verdade quando a gente pensa na realidade cotidiana. Né? O conceito de verdade já é bastante questionável, mas quando a gente pensa que mas isso não pode ser verdade, isso só acontece em filme. Mas algumas coisas acontecem só em filme e a gente acredita. Acontecem só numa peça e a gente compra, a gente entra, a gente se envolve, porque ali foi construído de alguma forma essa sensação, essa impressão de verossimilhança. Mas o que é isso exatamente? E aí, para nos ajudar, eu trouxe aqui o dicionário de teatro do Patrice Pavy, como eu tenho trazido em algumas aulas, que apresenta o conceito de verossimilhança que eu quero compartilhar com vocês para a gente refletir sobre isso e abrir o olhar para esse conceito, que é bastante importante. Quanto mais a gente tiver ele em mente e perceber como que ele se estabelece, como que ele opera, ajuda a gente na hora da atuação, eu creio. Então vamos lá? Verossimilhante, verossimilhança. Origem da noção. Para a dramaturgia clássica, a verossimilhança é aquilo que, nas ações, personagens, representações, parece verdadeiro para o público, tanto no palco das ações como na maneira de representá-las no palco. A verossimilhança é um conceito que está ligado à recepção do espectador, mas que impõe ao dramaturgo inventar uma fábula e motivações que produzirão o efeito e a ilusão da verdade. Esta exigência do verossimilhante, segundo o termo moderno, remonta à poética de Aristóteles. Ela se manteve e se precisou até o classicismo europeu. Ela distingue várias outras noções que descrevem o modo de existência das ações: o verdadeiro, o possível, o necessário, o razoável, o real. Segundo Aristóteles, não é contar as coisas realmente acontecidas que é a obra própria do poeta, mas sim contar o que poderia acontecer. Os acontecimentos são possíveis conforme a verossimilhança ou a necessidade. O importante não é, portanto, para o poeta, a verdade histórica, mas o caráter verossimilhante, crível, do que ele relata, da faculdade de generalizar o que ele está adiantando. Daí uma oposição fundamental entre ele e o historiador. Eles se distinguem no fato de que o historiador, conta os acontecimentos que ocorreram, o outro, os acontecimentos que poderiam ocorrer. Por isso a poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado que a história, pois a poesia conta mais o geral e a história o particular. Ao escolher o geral, o típico, o poeta prefere a persuasão à verdade histórica. Ele aposta numa ação média, crível, porém interessante,
possível, mas fora do comum. Há, portanto, uma tensão a observar entre a ação que cativa, porque fantástica e excepcional, e a ação que seja aceita pela opinião e pela crença do público. Daí uma oposição, também clássica, entre o verossímil e o maravilhoso, termos antagônicos que nunca devem andar separados. O maravilhoso é tudo o que é contra o curso ordinário da natureza. O verossímil é tudo o que está de acordo com a opinião do público. É interessante a gente perceber que aqui está apresentando para a gente a origem, né, da noção, trazendo aqui, resgatando, né, mostrando que esse conceito vem do Aristóteles, da poética. E aqui ele deixa muito claro a questão da relação, né, do que é o maravilhoso e do que é o verossímil, que os dois eles andam juntos. Que é por isso que a gente vê algumas coisas que a gente fala, nossa, isso não... Se a gente parar para olhar racionalmente, isso é maravilhoso, ou seja, a gente às vezes fala até, é surreal, né, algo para além da realidade, mas ao mesmo tempo tem uma verossimilhança, tem algo ali que a gente identifica que é possível, é crível de acontecer dentro daquela lógica do maravilhoso. Então, e como a gente está falando de arte, a gente está falando de atração, de sedução do olhar do espectador para que ele entre na obra e frua essa obra, não só de forma racional, mas também subjetiva, e dela depreenda o que ela puder trazer de positivo para quem está assistindo, né? Então, é importante para a gente, quando vai se colocar em atuação, saber que a gente pode criar esse maravilhoso, é preciso criar esse algo extraordinário que faz com que a pessoa olhe para você, para o palco, para o filme e fique ali prestando atenção, mas ao mesmo tempo também é importante trazer alguma coisa que dê um apoio nessas conexões racionais que o público que está olhando, por mais absurdo que seja o que está sendo apresentado, identifique ali uma verossimilhança com a realidade da vida. E ele segue aqui mais um trecho, falando sobre a origem. O verossimilhante caracteriza uma ação que seja logicamente possível, levando-se em consideração um encadeamento lógico dos motivos, portanto, necessário como lógica interna da fábula. É preciso também, nos caracteres, como na composição dos fatos, sempre buscar ou o necessário ou o verossimilhante, de maneira que seja necessário ou verossimilhante que determinada personagem fale ou haja de determinada maneira, que depois de determinada coisa se produza outra determinada coisa. O equilíbrio entre esse componente do verossimilhante é muito delicado e instável. Ele se realiza perfeitamente quando é encontrado um terreno de entendimento entre o autor e o espectador, quando há acordo perfeito do gênio do poeta com a idade do espectador. Quando a ilusão teatral é perfeita e é realizada, a unidade da fábula, sua exata extensão. Em suma, esta verossimilhança tão recomendável e tão necessária em todo o poema, apenas na intenção de tirar dos que olham todas as oportunidades de fazer reflexão sobre o que vem e de duvidar da realidade. A verossimilhança é, portanto, garantia para um respeito escrupuloso da regra das 3 unidades. E aí aqui ele acaba falando da regra das 3 unidades, né, dessa relação também do texto, ator e público, que é o que faz com que o acontecimento teatral, enfim, aconteça. E ele deixa muito claro isso que a gente acabou de falar, né? Que é importante ter esse equilíbrio. Né? Ao mesmo tempo que eu trago o que eu quiser trazer de maravilhoso, tal, eu preciso também nutrir o meu público de algo que seja crível dentro mesmo daquela lógica. E aí aqui tem uma outra parte que eu achei muito interessante que eu vou trazer para vocês também, que é a relatividade da verossimilhança, que aí já trazendo mais para os dias de hoje, de acordo com as tendências, né, do desenvolvimento da dramaturgia, das artes cênicas, enfim. Queria ler esse trecho também para vocês. Relatividade da verossimilhança.
A regra da verossimilhança vale para uma dramaturgia normativa baseada na ilusão da razão e na universalidade dos conflitos e comportamentos. Contrariamente à crença clássica, não existe em si verossimilhante imutável que se possa definir de uma vez por todas. Ele não passa de um conjunto de codificações e normas que são ideológicas, a saber, ligadas a um momento histórico, apesar de seu universalismo aparente. Ele não é senão um código ideológico e retórico comum ao emissor e ao receptor, portanto que assegura a legibilidade da mensagem por referências implícitas ou explícitas a um sistema de valores institucionalizados, extratexto, a fazer às vezes de real. O verossimilhante é um elo intermediário entre as duas extremidades, a teatralidade da ilusão teatral e a realidade da coisa imitada pelo teatro. O poeta busca um meio de conciliar as duas exigências, refletir o real fazendo o verdadeiro, significar o teatral criando um sistema artístico fechado em si mesmo. Este trocador entre a realidade e a cena é ao mesmo tempo mimético, deve produzir o efeito do real representando-o, e semiológico, deve significar o real por uma estrutura coerente de signos, produzindo um efeito de teatro. A própria expressão do verossimilhante, conforme se insiste num dos dois termos, contém ao mesmo tempo a ilusão do verdadeiro, realismo absoluto, e a verdade da ilusão, teatralidade realizada. Tudo indica, portanto, que o verossímil é construído ao mesmo tempo como um processo de abstração da realidade imitada e como um código de oposições semânticas. Isto é que explica sua relatividade histórica. O verdadeiro muda e, sobretudo, a aparência. A aparecença evolui. O primeiro fator dessas mudanças é a crença de uma época em sua faculdade e seus métodos para reproduzir a realidade. Cada escola tenta, com mais ou menos ardor, descrever a realidade. Para o classicismo, a verdade das relações humanas e das boas regras a usar era capital. Para o naturalismo, é a própria realidade que é o objeto da descrição. Além do mais, cada gênero literário possui um regime ficcional específico, com convenções de jogo e de sentido que é imperativo respeitar. Para a parábola ou o conto de fadas, o verdadeiro e o real serão, por exemplo, perfeitamente opostos. Tanto para o dramaturgo como para o espectador, o conhecimento da chave ficcional, segundo a qual é preciso codificar para ler as ações, é indispensável. Essas reflexões nos conduzem a uma mudança de perspectiva e de pressupostos do dogma do verossimilhante. Não se trata, como pensavam os clássicos, de saber que realidade é preciso descrever e textualizar no texto e no palco. Trata-se de captar o tipo de discurso ficcional mais adaptado à realidade que se quer descrever. O verossimilhante, não mais que o realismo, não é uma questão de realidade a bem imitar, mas uma técnica artística para pôr em signo esta realidade. Bem, é bastante coisa para a gente pensar sobre, mas eu achei importante trazer esse texto todo na íntegra para a gente entender tanto como surge o conceito, né, quanto a origem, né, dessa noção de verossimilhança, de verossimilhante, como também como que é a relatividade dessa verossimilhança com os olhares contemporâneos a partir das experiências estéticas, teatrais que aconteceram, né, nesse decorrer dos séculos. E atualmente, para a gente olhar para isso também e pensar o que é essa noção hoje dentro do que a gente se propõe a fazer de forma contemporânea. Bom, eu vou ficando por aqui, tem bastante coisa para a gente pensar sobre, e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até mais!